Imagine você numa noite agradável, sentado numa poltrona macia segurando uma xícara de café bem quente. Ao seu lado o rádio está ligado. Você relaxa. Está passando um programa onde os ouvintes ligam para contar sobre seus problemas psicológicos. Você ouve porque tem cada situação que é muito engraçada. Quando de repente uma ouvinte assustada entra no ar e diz: "Eu o vejo desde que era uma menina. Essa coisa demoníaca. Ele é como uma sombra muito alta, não tem rosto, e seus braços são muito longos. Eu sinto quando ele vai aparecer. Posso sentir quando ele está por perto. Consigo vê-lo no canto dos meus olhos, esticando aqueles longos braços para me tocar. Mas quando me viro, ele não está mais lá. Mas de alguma forma, eu sei que um dia eu vou me deparar com ele. E então ele vai me apanhar. E eu vou morrer. Eu tenho medo do que pode acontecer se ele me alcançar. Eu fico com tanto medo a ponto de não conseguir me mover. Às vezes eu penso que estou enlouquecendo. Tem noites que eu não consigo dormir e qualquer som faz com que eu dê um salto da cama. Eu estou tão assustada. Preciso de ajuda." Aposto que seu café esfriaria. É assustador, não é? Mas convenhamos. Pode ser uma brincadeira da ouvinte, não pode? Ou talvez eu esteja inventando essa história. Não, eu não estou inventando. Este fato aconteceu mesmo na cidade de Denver, nos Estados Unidos, em novembro de 2009. Bom, tá, aconteceu, mas ainda pode ser uma brincadeira da ouvinte. Sim, realmente pode ser uma brincadeira. Mas o que aconteceu depois colocou um grande peso a favor da veracidade dessa história. Em janeiro de 2010, o serviço da linha de apoio aos suicidas de Baltimore, Maryland, recebeu a ligação de um rapaz chamado Mike. Ele disse aos prantos que era perseguido há muito tempo por uma sombra alongada sem face, e que queria cometer suicídio pois estava desesperado e não aguentava mais aquilo. A ligação foi gravada e após alguns minutos de conversa o jovem desligou o telefone abruptamente. No dia seguinte foi encontrado o corpo do jovem Michael Horvat, que se jogara de uma ponte na noite anterior. Através da investigação descobriu-se que aquele era o garoto da ligação. O caso a partir daí teve certo destaque, até mesmo familiares foram convidados a programas de televisão, onde expuseram o jovem como uma pessoa que sofria de depressão profunda e tomava remédios para a ansiedade. Esse jovem teve um fim trágico, pois acredite ou não, provavelmente estava sendo perseguido e torturado por um ser infinitamente maléfico e assustador. A criatura sombria descrita por essas duas pessoas é denominada no mundo do terror como Slenderman. Traduzido seria algo como Homem Esguio. Através de aparições, fotos e diversos relatos, ele pode ser descrito como uma figura humana extremamente pálida, sem cabelos, quase sempre visto de terno, ora todo preto, ora com marcas de giz. Deixa aparente somente sua cabeça e as mãos extremamente brancas e sem vida. Seu rosto, segundo alguns relatos, não possui forma. Seria somente uma mescla de sombras e contornos. Entretanto, alguns afirmam que a criatura possui sim uma face, e esta pode se modificar facilmente. Deste modo, o monstro camufla-se perfeitamente entre as pessoas e dificilmente poderia ser reconhecido. O mais impressionante no Homem Esguio é o que ele pode fazer com seu corpo. Muitos dizem que ele pode se esticar imensuravelmente, deformando-se de forma a ficar com poucos milímetros de largura, e assim pode se camuflar mais facilmente entre as árvores, além também de poder chegar a lugares inacessíveis. Seus dedos podem se alongar e engrossar até tomarem formas de imensas e negras serpentes que servem para apanhar suas vítimas. Seu tronco, além de poder se esticar, também possui protuberâncias idênticas aos dedos, só que mais longas, permitindo até mesmo ele se locomover entre elas. As vítimas do Homem Esguio geralmente são crianças. Ele parece possuir um meio de hipnotizar suas vítimas, pois estas são conduzidas sem qualquer luta ou negação. Parece que através de seus dedos consegue criar um elo com as vítimas, tornando-os totalmente maleáveis e desprotegidos. A criatura também já foi flagrada em várias fotos observando crianças. Dizem que quando ele é pego fazendo isso, logo a criança do retrato desaparece. Poucas vezes foram relatadas aparições por adultos. Tentei selecionar algumas, mas achei melhor contar somente uma. Conta o Sr. Jasper Talbot, morador de Denver, a seguinte história.
Quando eu era criança, com 5, 6 anos, morava com meus pais em uma casa nos limites da cidade perto de uma floresta. Tínhamos um depósito de carvão nos fundos da propriedade em um terreno cercado. Em uma ocasião, meu pai mandou que eu e minha irmã mais velha buscássemos um saco de carvão. Eu odiava aquilo, mas fui. Lembro até hoje que quando nos aproximamos, Buck, nosso pastor alemão, estava latindo. Encontramos a porta do depósito semi-aberta e tivemos uma sensação desagradável, como se alguém estivesse nos observando. Ficamos parados por alguns instantes com medo de nos virarmos enquanto Buck rosnava e latia. Minha irmã então me segurou forte pela mão, apertando com muita força. Sua face estava petrificada, a boca aberta com um grito que não conseguia sair e os seus olhos arregalados com um terror intenso. Eu olhei na direção em que ela estava voltada e então vi também. Era horrível. Estava nos observando por cima da cerca, que media quase 2 metros de altura. Mesmo assim, era tão alto que a cerca só chegava na metade do seu peito. Ele vestia uma espécie de terno preto. Seu rosto era um borrão de sombras, onde só era possível divisar uma silhueta escura. Mas o pior eram seus braços. Pareciam 2 longas cobras que serpenteavam se esgueirando por cima da cerca. Os dedos tão longos que iam até quase o chão. Ele não disse nada, mas quando os braços se esticaram ainda mais, consegui gritar e minha irmã rompeu o transe em que estava. Nós corremos para a casa sem olhar para trás. Corremos até entrar pela porta aos berros, dizendo que o diabo estava atrás de nós. Meu pai foi até lá fora. Ele sabia que seus filhos não eram mentirosos e que deveriam ter visto realmente alguma coisa que os assustou terrivelmente. Um estranho, talvez. Ele levou uma arma e voltou alguns minutos depois com uma expressão pálida e perturbada. Meu pai sempre foi um homem sério e rígido, que serviu na Coreia e viu muitas coisas horríveis. Ele mandou que minha mãe ligasse para a polícia e trancasse a porta, e até o momento que a viatura chegou, montou uma guarda na janela em silêncio. Meu pai nunca disse que encontrou e se limitou a dizer que nosso cachorro havia fugido. Eu sempre soube que uma coisa havia perturbado muito, e que nosso cão não iria simplesmente embora. Nós vivemos naquela casa por mais alguns meses e nos mudamos para uma outra mais próxima da cidade. Não sei até que ponto a decisão foi motivada pelo que aconteceu, mas tenho certeza que aquilo teve influência. Quando eu li a respeito dessa coisa que as pessoas estão falando, eu a reconheci imediatamente. Nunca esqueci o que vi e sei que não imaginei nada daquilo. O que acontece com as vítimas? O legal dessa criatura é que não se tem uma definição sobre a finalidade das vítimas. Afirmam que ele as devora, ou também que as leva para uma espécie de universo paralelo, ou ainda as absorvem lentamente, como uma grande cobra ao realizar sua digestão. O que ele faz realmente eu não sei, mas tenho certeza que coisa boa não deve ser. Segundo relatos de algumas crianças que o viram, mas não foram levadas, a criatura não os deixa em paz por toda a vida. Ele as tortura psicologicamente, fazendo-as gradativamente enlouquecer, até que na maioria dos casos acabam cometendo suicídio. Isso explica as ligações contadas no início desse vídeo. Outro fato interessante é que geralmente os adultos não conseguem ver a criatura e somente se surpreende posteriormente ao ver as fotografias. Parece que o homem esguio possui uma maneira de não ser visualizado e somente aparece quando quer ser visto. Pode ser que ele esteja do seu lado agora. Olhe com o canto do olho que somente assim você o verá. Mas lembre-se, se por sorte ele não te levar, pode ter certeza que ele vai voltar para te enlouquecer pelo resto da sua vida.